Durante anos, eu ouvi risadas onde deveria existir respeito. Dentro da minha própria família, aprendi que silêncio era a única forma de sobreviver. Mas tudo mudou na noite em que riram de mim em voz alta, compararam minha vida com a da minha irmã e decidiram, diante de todos, que eu nunca seria suficiente. Eles acharam que eu iria abaixar a cabeça mais uma vez. Acharam que eu não tinha nada a perder. O que ninguém imaginava era que, naquele instante, algo se quebrou, e ao mesmo tempo nasceu. Essa é a história de como uma filha rejeitada deixou de pedir aprovação, passou a observar em silêncio e transformou humilhação em libertação. Fique comigo até o final, porque o que começou com uma piada terminou com consequências que ninguém estava preparado para enfrentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu aprendi cedo que dentro da minha própria casa eu ocupava um lugar estranho. Não era exatamente invisível, mas também nunca fui prioridade. Eu existia entre comparações, silêncios e pequenas humilhações disfarçadas de brincadeira. Meus pais sempre disseram que era coisa da minha cabeça, que eu era sensível demais. Mas a verdade é que, enquanto eu aprendia a me virar sozinha, minha irmã mais nova era celebrada por simplesmente existir. Meu nome é Laura, e por muitos anos eu acreditei que, se eu fosse paciente, correta e discreta, um dia eles perceberiam meu valor. Eu estava errada. A noite que mudou tudo aconteceu em um jantar de família, daqueles que minha mãe insistia em chamar de reunião especial. Era para comemorar o aniversário do meu pai. A casa estava cheia, risadas altas, copos de vinho circulando, e aquele clima artificial de felicidade forçada que sempre me deixava cansada antes mesmo de começar. Minha irmã, Patrícia, estava sentada na ponta da mesa, como sempre, ocupando espaço, contando histórias sobre viagens, restaurantes caros e o sucesso do marido, Eduardo. Eu observava em silêncio, como fazia há anos. Não por timidez, mas por aprendizado. Cada vez que eu falava, alguém interrompia. Cada vez que eu discordava, era chamada de ingrata. Então eu me calei, e eles confundiram meu silêncio com fraqueza. Em algum momento, Patrícia levantou a taça e me olhou com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. O tom dela era doce demais para ser inocente. Laura, quando você vai ter um apartamento na praia igual ao do meu marido? A pergunta caiu como um objeto de vidro no chão. Houve um segundo de silêncio, curto demais para ser conforto, longo demais para ser acidente. Depois, o riso veio. Risadas espalhadas pela mesa. Meu cunhado sorriu com orgulho. Minha mãe levou a mão à boca, fingindo surpresa, mas não disse nada. Antes que eu pudesse responder, meu pai completou, sem hesitar, acho que nunca, né? Ela mora naquela casa simples e velha até hoje. As gargalhadas ficaram mais altas. Eu senti o calor subir pelo rosto, não de vergonha, mas de algo mais profundo. Um tipo de clareza dolorosa. Não era só Patrícia. Nunca tinha sido. Meus pais estavam ali, concordando, reforçando, legitimando aquela humilhação. Na frente de todos. Eu poderia ter reagido. Poderia ter discutido, chorado, ido embora. Mas fiz algo que ninguém esperava, sorri. Um sorriso calmo, quase educado. Dei um gole na minha bebida e permaneci sentada. Eles interpretaram aquilo do jeito que sempre interpretaram tudo a meu respeito, como resignação. O que eles não sabiam era que aquele momento não me quebrou. Ele me acordou. Enquanto o jantar seguia, eu comecei a enxergar coisas que antes eu evitava encarar. As piadas repetidas. As comparações constantes. O modo como tudo que eu conquistava era tratado como pouco, enquanto qualquer detalhe da vida da minha irmã era exageradamente valorizado. Eu sempre fui a filha forte, a que não dava trabalho, a que se virava sozinha. E, justamente por isso, aprendi tarde demais que ser forte, naquela família, significava ser explorável. Quando fui embora naquela noite, ninguém percebeu.
Ninguém perguntou se eu estava bem. Minha ausência sempre foi conveniente. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas escuras, eu tomei uma decisão silenciosa. Não foi impulsiva. Não foi movida por raiva. Foi fria, clara e definitiva. Eu não ia mais tentar ser aceita. Eu não ia mais explicar minhas escolhas. E, principalmente, eu não ia mais me defender. Porque, às vezes, a melhor resposta não é reagir. É observar. Esperar. E deixar que as pessoas revelem exatamente quem são, até o ponto em que não possam mais fingir. Naquela noite, enquanto estacionava em frente à minha casa simples, a mesma que eles tanto desprezavam, eu entendi algo essencial: ninguém ali fazia ideia de quem eu realmente era, do que eu sabia, do que eu estava preparada para fazer. E isso ia custar caro. Depois daquele jantar, algo mudou em mim que não tinha volta. Não foi uma explosão, não foi um rompante de coragem repentina. Foi um silêncio diferente. Um silêncio atento. Eu continuei indo trabalhar, pagando minhas contas, vivendo minha rotina aparentemente igual. Mas por dentro, eu já não era a mesma Laura que aceitava migalhas emocionais em troca de pertencer a uma família que nunca me quis inteira. Nos dias seguintes, Patrícia fez questão de agir como se nada tivesse acontecido. Mandava mensagens no grupo da família, fotos do apartamento do marido na praia, comentários sobre reformas, viagens, restaurantes caros. Minha mãe reagia com emojis exagerados, meu pai com elogios. Eu apenas visualizava. O silêncio, mais uma vez, foi interpretado como submissão. Mas havia algo que eles não sabiam: eu sempre fui observadora. Cresci aprendendo a prestar atenção em detalhes, porque ninguém nunca se preocupou em me explicar nada. Eu aprendi sozinha. E foi exatamente essa habilidade que começou a me mostrar fissuras no castelo de aparências da minha família. O sucesso do meu cunhado, por exemplo, era sempre contado, nunca mostrado. Tudo era lista para fechar, quase assinado: em breve vamos anunciar. O apartamento na praia, que Patrícia adorava usar como troféu, nunca aparecia em fotos reais. Sempre imagens genéricas, recortes rápidos, ângulos calculados. Eu nunca comentei, mas comecei a guardar essas incoerências como quem junta peças de um quebra-cabeça. Meus pais, por outro lado, começaram a aparecer mais. De repente, ligações frequentes, visitas inesperadas. Minha mãe dizia que estava preocupada comigo, que eu vivia sozinha demais. Meu pai comentava, com falsa leveza, que talvez eu devesse pensar em vender minha casa e simplificar a vida. O discurso era sempre o mesmo: cuidado, proteção, família. Eu sorria. Concordava com a cabeça. Dizia que ia pensar. Por dentro, eu só anotava. Foi numa tarde comum, enquanto eu organizava alguns documentos antigos, que encontrei algo que me fez parar. Uma pasta esquecida, guardada no fundo de uma gaveta. Dentro, contratos, recibos, papéis que eu nunca tinha parado para olhar com atenção. Meu nome aparecia ali mais vezes do que eu lembrava. Assinaturas minhas, decisões que eu tinha tomado anos atrás sem perceber o real peso delas. Naquele momento, entendi algo que sempre esteve diante de mim: eu tinha sido muito mais responsável pela minha própria vida do que qualquer um deles jamais foi. Enquanto minha irmã era protegida, financiada e exaltada, eu construí tudo sozinha, e isso me deu algo que eles não tinham: a autonomia real. Alguns dias depois, meu pai me chamou para conversar. Disse que estava preocupado com meu futuro, que Patrícia e o marido tinham comentado sobre organizar melhor as coisas. Falou de papéis, de decisões conjuntas, de como seria mais fácil se todos estivessem alinhados. Eu ouvi tudo com atenção. Não discuti. Não questionei. Apenas fiz uma pergunta simples: alinhados em quê, exatamente? Ele desconversou. Disse que eu estava interpretando mal. Que era só cuidado de pai. Eu concordei, mas percebi um incômodo no olhar dele. Como se ele tivesse ensaiado aquela conversa e eu tivesse saído do roteiro. Naquela noite, sentei sozinha na sala da minha casa simples e velha, a mesma que virou piada. Olhei ao redor e senti algo que nunca tinha sentido ali:
orgulho. Aquela casa era minha. Cada parede, cada móvel, cada escolha tinha sido feita sem aplausos, sem ajuda, sem validação. E, mesmo assim, eu tinha chegado até ali inteira. Foi ali que tomei a segunda decisão, já ainda mais importante que a primeira. Eu não iria confrontar ninguém. Não iria acusar, nem pedir explicações. Eu deixaria que avançassem. Porque pessoas que acreditam que estão no controle sempre dão um passo além do necessário. E quando fazem isso, mostram tudo. E eu estaria pronta. Depois daquela conversa com meu pai, as peças começaram a se mover com mais rapidez. Não de forma aberta, mas daquele jeito sorrateiro que sempre marcou minha família. Nada era dito diretamente, mas tudo era sugerido. Minha mãe passou a ligar quase todos os dias, perguntando se eu estava me alimentando bem, se não me sentia sozinha demais naquela casa grande para uma pessoa só. Meu pai falava em tom prático, como se estivesse apenas sendo racional. Patrícia, por sua vez, assumiu um papel que eu ainda não tinha visto com tanta clareza, o de mediadora interessada. Ela apareceu numa tarde de sábado sem avisar. Chegou sorridente, com aquele perfume forte e o mesmo olhar avaliador de sempre, percorrendo minha sala como quem inspeciona um imóvel à venda. Sentou-se no sofá, cruzou as pernas e começou a falar como se estivesse me fazendo um favor. A gente estava pensando em você, Laura, disse. Essa casa, dá trabalho demais. IPTU, manutenção, segurança. Não faz mais sentido hoje em dia. Eu concordei com a cabeça, servindo café. Patrícia interpretou aquilo como sinal verde. O Eduardo comentou que seria inteligente você vender. Com o dinheiro, dava para investir melhor. Ou até ficar perto da gente, sabe? Família unida. Família. A palavra soou oca. Ainda assim, mantive a calma. Investir como? Perguntei. Ela sorriu, satisfeita com meu interesse. Começou a falar de oportunidades, de negócios em fase final, de contatos importantes do marido. Tudo muito vago. Tudo muito promissor. Nada concreto. Naquela noite, reli mentalmente cada frase. Não era cuidado. Era pressa. E pressa sempre denuncia algo. Nos dias seguintes, o discurso ficou mais organizado. Meu pai sugeriu que a gente colocasse tudo no papel. Minha mãe falou em planejamento familiar. Patrícia enviou mensagens com links de apartamentos, sempre próximos do litoral, sempre caros demais para alguém que, segundo eles, vivia numa casa velha e simples. Eu continuava concordando. Dizia que ia pensar. E pensava, sim, mas não no sentido que eles imaginavam. Comecei a perceber pequenas contradições. Datas que não batiam. Histórias que mudavam conforme o interlocutor. O tal apartamento na praia nunca era visitado por Patrícia sozinha. Sempre ele estava ocupado. Sempre não era um bom momento. O sucesso financeiro do meu cunhado parecia existir apenas em palavras e fotos genéricas. Foi então que algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um antigo conhecido do meu pai. Um homem que eu não via havia anos, mas que sempre foi mais honesto do que educado. Ele não ligou por acaso. Perguntou se estava tudo bem comigo. Disse que tinha ouvido comentários estranhos. Falou em voz baixa, como quem teme estar sendo inconveniente. Estão dizendo que você anda confusa, Laura. Que talvez precise de ajuda para cuidar das suas coisas. Meu estômago revirou. A narrativa estava sendo construída. E não era para mim. Agradeci, desliguei e fiquei sentada por longos minutos, olhando para o nada. Não senti raiva. Senti confirmação. Eles estavam preparando o terreno. Testando versões. Medindo reações. Na semana seguinte, meus pais apareceram juntos. Sentaram-se à mesa da cozinha, lado a lado, como se tivessem ensaiado aquela cena. Meu pai abriu uma pasta. Minha mãe segurava a bolsa com força demais. É só para facilitar, filha, e ele disse, espalhando alguns papéis.
nada definitivo. Uma autorização, caso um dia você precise. Eu folheei por alto. Linguagem complicada demais para algo simples. Termos que não combinavam com cuidado, mas com controle. Levantei os olhos devagar e os encarei. Vocês acham que eu não dou conta da minha própria vida? Minha mãe desviou o olhar. Meu pai respondeu rápido demais. Claro que não. Mas é prevenção. Prevenção contra o quê? Contra mim? Pedi tempo. Disse que ia analisar com calma. Eles trocaram um olhar rápido, quase imperceptível. Não era o que esperavam. Quando saíram, percebi algo novo dentro de mim. Não era medo. Era certeza. Eles tinham ido longe demais para voltar atrás sem tentar algo maior. E fariam isso juntos. Pais, irmã e cunhado. Todos alinhados pela primeira vez contra mim. Naquela noite, escrevi uma frase em um caderno antigo, só para não esquecer: quem ri da sua casa hoje, amanhã vai querer a chave. E eu sabia, eles estavam prestes a pedir mais do que eu estava disposta a dar. Depois da visita dos meus pais, eu parei de fingir para mim mesma que aquilo era apenas excesso de zelo. Não era. Eles tinham um plano, ainda mal desenhado, mas claramente em andamento. E como todo plano feito por pessoas que se acham no controle, ele começava a ficar mais agressivo à medida que encontrava resistência. Patrícia foi a próxima a agir. Ela me ligou numa manhã de terça-feira, com um tom diferente, mais doce do que o normal, quase cuidadoso demais. Disse que queria almoçar comigo, só nós duas, como nos velhos tempos. Aquilo por si só já era estranho. Nunca tivemos velhos tempos. Aceitei. O restaurante era simples, escolha minha. Patrícia chegou alguns minutos atrasada, vestida como se estivesse indo a um evento importante. Sentou-se, pediu um prato caro, mal olhou o cardápio. Durante os primeiros minutos, falou das crianças, de viagens, de banalidades. Depois, como eu esperava, foi direto ao ponto. Laura, eu vou ser sincera com você, disse, inclinando-se levemente para frente. Você sempre foi diferente. Independente demais. Isso é bom, mas também pode ser perigoso. Perigoso. A palavra não foi escolhida por acaso. Ela continuou falando sobre envelhecer sozinha, sobre acidentes domésticos, sobre como as coisas podem sair do controle de repente. Disse que nossos pais estavam realmente preocupados. Que talvez fosse hora de eu aceitar ajuda antes que fosse tarde. Você não precisa provar nada para ninguém, completou. Nem para mim. Eu sorri. Um sorriso curto. Então por que vocês estão tentando tanto? Ela hesitou. Pela primeira vez desde o jantar, vi Patrícia sair do papel por alguns segundos. Os olhos correram pelo restaurante, como se ela procurasse apoio invisível. Porque família cuida, respondeu, rápido demais. Não insisti. Não confrontei. Paguei a conta e fui embora. Naquela mesma semana, recebi algo que confirmou tudo o que eu vinha suspeitando. Uma carta. Oficial demais para ser casual. Um aviso de uma instituição que eu reconheci vagamente, falando sobre avaliação de capacidade e procedimentos preventivos. Não havia acusação direta, mas a mensagem era clara: alguém havia iniciado um movimento para questionar minha autonomia. Senti um frio percorrer a espinha. Não de medo, mas de alerta. Eles estavam escalando. Liguei para um advogado indicado por uma colega de trabalho. Contei apenas o essencial. Ele ouviu em silêncio e, ao final, disse algo que não me saiu da cabeça: quando a família começa a falar em incapacidade sem que exista incapacidade, geralmente não é preocupação. É interesse. Saí daquela conversa com duas certezas. A primeira, eu não estava exagerando. A segunda, eu precisava agir, mas ainda não do jeito que eles esperavam. Passei a aceitar todas as ajudas oferecidas. Dizia que estava cansada. Comentava, casualmente, que às vezes esquecia coisas pequenas.
Deixava que Patrícia explicasse assuntos simples como se eu não entendesse. Vi, com clareza assustadora, como isso os animava. Meu pai passou a falar com mais segurança. Minha mãe, com mais pena. Patrícia, com mais ousadia. O cunhado apareceu uma vez, fingindo interesse pela minha casa, fazendo perguntas demais sobre documentos, valores, registros. Eu respondia pouco. Observava muito. Em uma dessas visitas, ouvi algo que não deveria. Patrícia falando ao telefone, na varanda, achando que eu estava no quarto. A voz dela era baixa, impaciente. Está quase. Ela está cedendo. Não questiona mais. É só manter a pressão. Naquela noite, chorei. Não por eles. Por mim. Pela filha que sempre tentou agradar pessoas que estavam dispostas a empurrá-la para fora da própria vida. Mas o choro durou pouco. Porque, pela primeira vez, eu entendi exatamente onde aquilo ia parar. E, mais importante, entendi que eles tinham cometido um erro grave. Estavam tão convencidos da minha fragilidade que tinham parado de se proteger. E pessoas assim sempre falam demais. Eu fechei a porta, sentei na minha sala silenciosa e pensei na frase que meu pai disse naquela noite fatídica: casa simples e velha. Eles riram da minha casa. Agora, queriam tomar tudo o que ela representava. E eu já sabia, o próximo passo deles seria grande demais para ser escondido. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta. O convite chegou numa sexta-feira à noite, enviado por minha mãe no grupo da família. Um almoço de domingo, só para conversar com calma, como ela escreveu. Eu reconheci o tom. Quando minha mãe falava em calma, significava que algo já estava decidido, só faltava me convencer. Aceitei. Cheguei à casa deles alguns minutos antes do horário combinado. Patrícia e o marido já estavam lá. Meu cunhado caminhava pela sala falando ao telefone, usando palavras difíceis demais para impressionar alguém do outro lado da linha. Patrícia me lançou um sorriso rápido, desses que não pedem resposta. Meus pais estavam sentados lado a lado, muito próximos, como se formassem uma frente única. O almoço mal começou e meu pai foi direto ao assunto. Filha, a gente pensou muito no seu futuro. Minha mãe completou, com voz mansa, não é nada contra você. É para te proteger. Patrícia se inclinou para a frente, como quem entra oficialmente na conversa. A gente marcou uma avaliação, Laura. Uma coisa simples. Um profissional. Só para testar que está tudo bem. Avaliação. A palavra caiu pesada. Avaliação de quê? Perguntei. Meu pai pigarreou. Capacidade. Nada demais. É protocolo quando alguém vive sozinho, tem patrimônio e algumas dificuldades. Eu olhei para cada um deles. Ninguém sustentou meu olhar por muito tempo. E se eu não quiser? Perguntei. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era constrangimento. Era cálculo. Aí complica, disse meu cunhado, finalmente desligando o telefone. Porque fica parecendo que você tem algo a esconder. Foi ali que eu entendi, eles já tinham ido longe demais. Não estavam mais testando limites. Estavam atravessando. Respirei fundo. Fiz algo que os surpreendeu. Tudo bem, eu disse. Se isso tranquiliza vocês. A reação foi imediata. Minha mãe sorriu aliviada. Meu pai relaxou os ombros. Patrícia trocou um olhar rápido com o marido, vitoriosa. Eles acreditaram que tinham vencido. Mas não perceberam um detalhe: ninguém perguntou quando seria essa avaliação. Nem com quem. Eles já tinham escolhido tudo. Nos dias seguintes, passei a ser tratada como alguém em observação. Perguntas repetidas. Sugestões disfarçadas de ordens. Minha mãe corrigia pequenas falas minhas. Meu pai anotava coisas em um caderno. Patrícia comentava, em voz alta, como eu parecia mais confusa ultimamente. Eu deixava.
Enquanto isso, comecei a registrar tudo. Conversas, mensagens, horários, nomes, datas. Não para me defender, mas para provar um padrão. Na quinta-feira, Patrícia me ligou animada. Já está tudo certo. Domingo à tarde. Depois, a gente conversa sobre o próximo passo. Qual o próximo passo? Perguntei. Ela riu. Um de cada vez, Laura. Você vai ver como tudo vai ficar mais fácil. Fácil para quem? No sábado à noite, quase não dormi. Não por medo. Por lucidez. Pela primeira vez, eu não era a filha tentando agradar. Eu era a mulher observando uma tentativa de tomada de controle acontecer dentro da própria família. No domingo, antes de sair de casa, caminhei pelos cômodos com calma. Toquei as paredes. Sentei no sofá. Olhei pela janela. Aquela casa simples e velha tinha sido meu abrigo, meu esforço, minha escolha. E ninguém ia decidir o destino dela sem passar por mim. Quando cheguei ao local marcado, entendi tudo. Não era um consultório comum. Era um escritório jurídico com uma sala adaptada. Havia papéis sobre a mesa. Pastas organizadas. Meu nome escrito em etiquetas. Eles não queriam avaliar. Queriam registrar. Sentei-me. Cruzei as mãos. E, pela primeira vez desde o início de tudo, eu falei com firmeza. Antes de começarmos, eu preciso dizer algo. Todos olharam para mim. Meu pai franziu a testa. Patrícia perdeu o sorriso por um segundo. Eu sei exatamente o que vocês estão tentando fazer. O ar ficou pesado. E agora, continuei, vocês vão ouvir com muita atenção o que eu tenho a dizer. O silêncio na sala era denso quando eu disse que sabia exatamente o que eles estavam tentando fazer. Meu pai pigarreou, minha mãe apertou a bolsa contra o colo, Patrícia inclinou o corpo para trás, como quem se reposiciona quando percebe que o jogo mudou. O advogado que estava ali, até então apenas observando, ergueu levemente as sobrancelhas. Laura, você está nervosa, minha mãe disse, rápida demais. É normal. Não, respondi. Eu estou lúcida. E isso é exatamente o que incomoda vocês. Abri minha bolsa com calma e retirei um envelope pardo. Não era grosso, mas pesava. Coloquei-o sobre a mesa. Antes de qualquer avaliação, eu quero registrar formalmente que estou aqui por pressão familiar, continuei. Não por iniciativa própria. O advogado ajeitou os óculos. Senhora, isso é uma acusação séria. Eu sei, respondi. Por isso tenho provas. O rosto do meu pai perdeu a cor. Patrícia inclinou-se para a frente, tentando enxergar o conteúdo do envelope. Provas de quê? Ela perguntou, com um sorriso forçado. De manipulação, respondi. De tentativas recorrentes de me convencer a abrir mão do controle da minha vida e do meu patrimônio. De narrativas falsas sendo construídas para questionar minha capacidade. Abri o envelope e comecei a distribuir cópias sobre a mesa. Mensagens impressas. Datas destacadas. Trechos sublinhados. Frases que, isoladas, poderiam parecer preocupação. Juntas, formavam um padrão claro. O advogado folheava em silêncio. Quanto mais lia, mais sério ficava. Isso aqui, que ele disse, apontando para uma página, indica insistência após recusa explícita. Sim, respondi. E isso, apontei para outra, mostra combinação prévia entre terceiros antes de qualquer conversa comigo. Patrícia se levantou de repente. Isso é ridículo. Você está distorcendo tudo. Sente-se, disse o advogado, sem elevar a voz. A senhora está interferindo. Ela obedeceu, mas seus olhos queimavam de ódio. Meu pai tentou assumir o controle. Doutor, ela sempre foi dramática. Desde criança. Eu o encarei. Engraçado você dizer isso agora, falei. Porque desde criança vocês decidiram quem eu seria.
A filha que se vira sozinha. A que não dá trabalho. A que não precisa de proteção, até o momento em que aquilo que eu construí passou a interessar. Minha mãe começou a chorar. Não sei se era real ou estratégico. Talvez nem ela soubesse mais. Nós só queríamos ajudar, disse, entre soluços. Ajudar não é pressionar, respondi. Ajudar não é rir quando alguém é humilhado. Ajudar não é chamar uma casa de simples e velha enquanto se planeja tomar o que ela representa. O advogado fechou a pasta. Com base no que estou vendo, essa avaliação não pode prosseguir nessas condições, disse. Recomendo, inclusive, que qualquer contato futuro seja feito por vias legais. Patrícia se virou para mim, a máscara finalmente quebrada. Você acha que ganhou alguma coisa com isso? Sibilou. Vai acabar sozinha. Sempre foi assim. Eu respirei fundo. Eu sempre estive sozinha, respondi. A diferença é que agora isso é uma escolha. Levantei-me. Meus pais não disseram nada. Meu cunhado evitou meu olhar. Patrícia ainda me encarava como se pudesse me ferir só com os olhos. Antes de sair, olhei para todos eles uma última vez. Vocês riram de mim porque acharam que eu não tinha nada. Fiz uma pausa. O erro de vocês foi acreditar que silêncio é ausência. Às vezes, é só observação. Saí daquele lugar com as pernas firmes. No estacionamento, sentei no carro e fiquei alguns minutos em silêncio absoluto. Não chorei. Não tremi. Senti algo diferente, encerramento. Naquela noite, bloqueei Patrícia. Bloqueei meu pai. Bloqueei minha mãe. Não por vingança, mas por sanidade. Algumas portas não se fecham com raiva. Se fecham com consciência. Eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Patrícia não aceitaria perder sem tentar algo maior. Meus pais não saberiam lidar com a própria responsabilidade. Ainda havia um último movimento, uma última tentativa de controle. Mas, pela primeira vez, eu estava pronta para encerrá-los definitivamente fora da minha vida. E quando esse momento chegasse, não haveria discussão. Não haveria explicação. Só consequência. A última tentativa veio quando eu já não esperava mais nada deles. Não foi um telefonema, nem uma visita surpresa. Foi uma notificação judicial. Um pedido formal para reabrir a discussão sobre minha capacidade, agora sustentado por relatos familiares e declarações que eu reconheci imediatamente. Palavras escolhidas com cuidado para parecerem preocupação, mas que carregavam o mesmo veneno de sempre. Eu li tudo com calma. Nenhuma frase me surpreendeu. Tudo aquilo já tinha sido ensaiado meses antes, naquela mesa de jantar onde riram da minha vida, da minha casa e de quem eu era. A diferença é que, agora, eu não estava sozinha, e eles não tinham mais controle da narrativa. Respondi como deveria ter respondido desde o início, oficialmente. Meu advogado anexou provas, registros, mensagens, datas, tentativas reiteradas de interferência. O pedido deles caiu rápido. Não houve audiência. Não houve debate. Houve apenas um despacho curto e definitivo, reconhecendo abuso emocional e tentativa de manipulação patrimonial. Quando a resposta chegou, eu não senti vitória. Senti encerramento. Patrícia tentou me ligar naquela mesma noite, de um número desconhecido. Não atendi. Depois, uma mensagem longa, escrita às pressas, alternando culpa, acusação e falsa saudade. Apaguei sem responder. Meus pais mandaram uma carta. Não li. Não porque doía, mas porque já não importava. Algumas relações não terminam com uma briga. Terminam quando você entende que não há mais nada a explicar. As consequências vieram rápido para eles. O casamento da minha irmã começou a ruir quando o marido percebeu que o controle não estava mais ao alcance. As brigas se tornaram públicas. O brilho que Patrícia exibia com tanto orgulho foi substituído por justificativas. Meus pais, pela primeira vez, tiveram que encarar o silêncio, não o meu, mas o deles mesmos, sem alguém para culpar.
Eu segui em frente. Pintei a casa. Troquei os móveis que já não faziam sentido. Plantei um pequeno jardim na frente, não para provar nada a ninguém, mas porque eu quis. Voltei a rir sem pedir permissão. A dormir em paz. A fazer planos que não incluíam agradar ninguém além de mim. Algumas pessoas me perguntaram se eu não sentia falta. Se não doía cortar laços assim, de forma tão definitiva. A resposta é simples e talvez desconfortável: dói menos do que permanecer onde você nunca foi respeitada. Eu não me tornei fria. Me tornei clara. Não construí uma nova família para substituir a antiga. Não busquei aprovação em outro lugar. Eu apenas parei de aceitar menos do que dignidade. E isso mudou tudo. Hoje, quando penso naquela noite em que riram de mim, eu não sinto raiva. Sinto gratidão. Foi ali que me libertaram sem saber. Ao tentar me diminuir, eles me empurraram para fora de um lugar que nunca foi meu. Minha casa continua simples. Continua velha para quem mede valor em aparência. Mas é sólida. É minha. E isso é mais do que qualquer apartamento na praia que nunca foi conquistado com honestidade. Eu não voltei atrás. Não perdoei por obrigação. Não reatei por costume. Escolhi a mim mesma. E essa foi a decisão mais difícil, e mais certa, da minha vida. Se alguém algum dia rir do lugar onde você está, lembre-se, quem precisa diminuir o outro raramente está tão alto quanto finge. Às vezes, o silêncio não é fraqueza. É apenas o intervalo antes da liberdade. E eu finalmente cheguei à minha. Se essa história tocou você de alguma forma, eu te convido a não deixar esse sentimento passar em silêncio. Curta este vídeo para que mais pessoas entendam que dignidade não é ingratidão e que impor limites também é um ato de coragem. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais e profundas como essa, histórias que falam de respeito, escolhas difíceis e da força de quem decide não aceitar menos do que merece. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Você teria cortado os laços para preservar sua paz ou teria aguentado mais um pouco esperando mudança? Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão vivendo situações parecidas. Escreva também de qual cidade você está assistindo, porque eu faço questão de ler os comentários com atenção e deixar um coração em cada um deles. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história hoje. Às vezes, uma única decisão muda tudo. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.